Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Colegas, vamos, após esse breve intervalo, vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento da turma 1201, do dia 13 de abril de 2021, do turno da manhã. Certo? Nós estamos julgando o item 6 da pauta. Essa foi relatada pelo conselheiro Efigênio, que já aprova o voto inicial. Então, agora nós vamos... Só, já que a gente teve intervalo, só um resumo, né, a proposta do relator é dar provimento, negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário, conforme foi já aqui exposto. Então, vamos abrir a fase de debates, certo? Discussões, como falado. Gisele? Vamos lá, Efigênia, eu tenho alguns pontos que eu fiquei aqui um pouco na dúvida. Primeiro deles, bom, o recurso de ofício, eu acho que você negou, nos termos da DRJ, acho que está bem claro, não vejo muito como fugir, a construção probatória está adequada, dos afax, enfim, tudo bem. Aqui, com relação aos supostos contratos de cost sharing, né? Então, assim, na verdade, você viu que esses contratos existem, que há a contabilização disso, né? O livro Razão traz, você consegue ver essa divisão e esse compartilhamento de culpa, né? Na verdade, o grande problema é suposta insuficiência probatória, porque ele traz as notas de débito, mas não traz os potenciais relatórios de medição, enfim, que você, por outro lado, considera imprescindível. Então, a partir das notas de débito e do livro Razão, elas não se mostram suficientes para você, como relator, para afastar, e, ao seu ver, teria que necessariamente trazer todos esses detalhamentos contratuais, enfim. Pessoalmente, aqui, né, eu já em outras situações, quando fica muito claro esse compartilhamento, quando Razão, né, me demonstra de forma, vamos dizer, contundente a movimentação financeira realizada no grupo pelo período, você tem também notas fiscais de débito, eu me contentaria, dada a suficiência disso, em afastar essa parcela do alto, tá? Porque realmente, tudo bem, você tem a especificação no contrato dos relatórios de medição, mas eu não considero isso, para mim, imprescindível para esse reconhecimento, tá? Para pura e simplesmente rejeitar a alegação do contribuinte com relação a essa matéria. Então, aqui eu abriria esse ponto, porque, assim, será que são imprescindíveis? Eu entendo que para o relator são, mas aí eu provoco o colegiado, para mim, a nota de débito mais a Razão demonstrando isso, mais os contratos, para mim, seriam suficientes. Então, eu entraria aqui neste ponto de atenção. Eu vou falar todos, porque daí eu acho que fica mais fácil, e aí vocês podem também ou concordar ou discordar, mas para mim a Razão e a nota de débito aqui, eu não precisaria de todos os detalhamentos previstos no contrato de cost sharing para acolher as razões do contribuinte. Aqui, com relação ao passivo fictício, partes relacionadas, você negou, eu entendi. Foi. Só uma questão de ordem, por favor. Nós temos aqui inúmeros pontos, não é isso? E, assim, se me permitir, até para a gente focar o debate individualmente em cada um deles, porque senão, quando a gente retornar, a gente, pelo menos para mim, tá, eu tenho dificuldade de acompanhar todos os assuntos em uma passagem só. Então, eu queria pedir à colega e questionar o presidente se é viável que a gente vença item por item, para que a gente tenha um debate mais útil, assim, a gente consiga chegar... Eu acho que é mais produtivo também, Fred, eu concordo com você. É muita coisa e a gente acaba se perdendo, né, num debate, uma tentada só. Ok, então vamos fazer assim, Gisele, a palavra é sua, aí só que a gente vai dar, digamos assim, intervalos, tá certo? Quando a gente debater um tema, aí volto para você
Tá ótimo, presidente, beleza. Não tem problema nenhum. Está na mesma, mas é uma maneira de organizar só. Né? Não, tá ótimo. Bom, para mim é isso. As notas de débito e o razão aqui seriam suficientes e, portanto, para mim não demandaria maior dilação probatória, relatório de medição, tudo isso para centrar o debate nessa situação. Então, para mim é isso. Presidente, posso fazer a contra-argumentação? Sim, claro, pode fazer. Depois eu estou inscrito. Perfeito. Gisele, um contrato de cost share, imaginando a seguinte situação: duas empresas compartilham o custo. O valor do custo é 10 milhões. Certo? Então, cada empresa ficou com 5 milhões. Ok? Eu vou lá no relatório de medição e constato. Agora é o seguinte: uma empresa ficou com, porque ela tinha um eventual prejuízo, alguma coisa, ela ficou com 9 milhões, a outra ficou com 1 milhão. Eu não estou discutindo que a despesa existiu. A despesa efetivamente existiu. Só que o seguinte, eu estou alocando em uma empresa, quando deveria alocar, nesse meu exemplo, 9 milhões, quando eu deveria alocar 5, eu estou alocando 9 milhões, hipoteticamente falando. Pergunto para você, qual o elemento que possibilita ao fisco verificar se essa despesa foi deduzida corretamente? Para mim, sob a minha perspectiva, você tem as notas de débito, não tem? E você consegue cotejar com razão se foi o 5 ou se foi o 1, no seu exemplo. Então, se você tem 10, dos 10 deveria ir 5 para cada um na sua concepção, ou talvez na concepção do contrato de cost sharing. Mas aí você consegue ver no livro razão que foi 5 para um lado, 5 para o outro. Ou não, você vê no livro razão que são 3 para um lado e 7 para o outro. Mas aí eu tenho a nota de débito. De débito. Sim. Por favor, a nota de débito vai corroborar os 3 e os 7, e não os 5 e os 5. Eu não preciso necessariamente do relatório de medição para isso. O que dá robustez à nota de débito? Não, eu entendo o seu ponto, Efigênio. Você quer o relatório de medição para ver exatamente se o 5 é 5, se o 3 é 3, se o 2 é 2. Mas exatamente. A nota de débito, somada ao razão, eu teria que descredenciar a contabilidade dessa nota de débito para fins de considerar que o relatório de medição é o único elemento de prova para me trazer a certeza. Para mim, eu já tenho a certeza com a contabilização, mas a nota de débito, sob pena de eu descredenciar essa documentação, e eu não posso fazê-lo aqui. Ela não é inidônea, ela não tem nenhum elemento que me desabone esse razão e essa nota de débito. Para mim, é essa questão. O contrato de cost sharing, ele depois de muito debate, hoje já está pacificado, é permitido e tal, só que é o seguinte, ele tem um regramento, e esse regramento, tanto é que se fala o quê? Em um contrato. A partir do momento que eu permito, na minha visão, a partir do momento que eu permito o contribuinte simplesmente lançar uma nota de débito, e ele não me apresenta, eu pergunto, por que no contrato eu simplesmente coloco todos os relatórios de medição, eu coloco quais os setores da empresa que estão participando, eu tenho todo um detalhamento no contrato. Nessa linha, eu faço o seguinte questionamento, não. Nessa linha é o seguinte, eu não precisaria do contrato de cost share. Por quê? Basta eu emitir a nota de débito. Não, aí é o ponto. Eu tenho a nota de débito mais os lançamentos contábeis. Eu não tenho só a nota de débito, Efigênio. Se eu tivesse pura e simplesmente a nota de débito versus contrato, sem a razão, sem as demonstrações contábeis, ok, eu concordo com você. Mas à medida que eu tenho razão sendo refletido nas notas de débito, eu não necessariamente preciso do relatório de medição só porque isso foi previsto no contrato. O ótimo é inimigo do bom. É claro que seria o ótimo. É claro que seria o ótimo o contribuinte ter trazido todos os elementos constantes do contrato, mas não é porque ele não trouxe que eu descredencio que ele lançou contabilmente a nota de débito. Acho que essa é a controvérsia, é o que a gente vai aceitar ou não. Deixa eu colocar aqui um outro ponto, porque o que a gente está falando? Está falando de custos, né? E custos que foram, digamos assim, supridos, né, por mais de uma pessoa.
a legislação permite que seja deduzido da base de cálculo esses custos, mas não é qualquer custo que pode ser deduzido, né, ou despesas, né? Tem alguns critérios. São aquelas despesas que são necessárias para o exercício da atividade. Então, assim, uma empresa, ela não pode deduzir da base de cálculo, da sua tributação, uma despesa que é de terceiro, certo? Então, esse é o ponto-chave, né, para se analisar a dedutibilidade, certo? Aquela despesa, ela é necessária, né, para a realização daquela atividade. A empresa pode pagar o que ela quiser, mas ela só vai poder deduzir se ela comprovar que aquela despesa é necessária para a realização da atividade dela, certo? Bom, não há dúvida que houve uma despesa, certo? Que essa despesa foi paga. Então, a primeira verificação foi realizada. A questão é necessária, certo? E aí é que vem, na minha opinião, a necessidade de ter não só um critério do rateio, porque aí o contrato vai dar o critério, isso é, né? Quando dá, porque tem alguns que nem isso, né? Mas quando dá, além de ter um critério de rateio, tem que ter uma medição. Para dizer, olha, essa parcela que eu paguei era necessária para o exercício da minha atividade, certo? E isso é fundamental na análise da dedutibilidade. Então, não é necessário, não é suficiente que eu pague. Além de eu ter pago, além de existir a despesa, é necessário que eu comprove que ela era necessária. E eu só vou demonstrar que ela é necessária no rateio se eu comprovar que eu não estou pagando para o outro. Como é que eu vou comprovar que eu não estou pagando a despesa do outro? Certo? Como é que eu vou comprovar que eu não estou pagando aqui, por exemplo, a despesa é 100, total é 100. Como é que eu vou comprovar que eu não estou aqui pagando 90, o outro está pagando 90, o outro está pagando 90, o outro está pagando 90? Certo? A despesa é 100, mas cada um está pagando 90, aí já deu 270. Como é que eu vou, entende, alcançar isso daí? Ou melhor, quando é que eu vou evitar uma possível fraude? É que essa é a questão. Aqui no caso do rateio. Veja que o rateio de despesa é uma exceção, certo? É uma exceção. Normalmente, né, usualmente, cada empresa, né, arca com as suas despesas, certo? Então, tudo bem, questão de eficiência, ótimo, maravilhoso. Mas para eu ter o benefício fiscal, digamos assim, para eu ter a consequência fiscal de eu ter pagando a despesa, certo? Eu tenho que ter segurança, tem que existir segurança de que aquela despesa é necessária, que o critério continua sendo o mesmo. E para eu demonstrar que é necessária, tem que ter um critério de rateio, tem que ter medição, certo? Senão tudo é possível. Basta estar lá no contrato, eu posso pagar o que eu quiser, certo? Que eu vou descontar tudo. Certo? Então, é desse sentido, né, que eu entendo que não na minha opinião, suficiente a comprovação do pagamento. Tem que ter a comprovação da necessidade da despesa. E no caso de rateio, a comprovação da necessidade é o critério de rateio e a medição, ou seja, a verificação fática sobre aquele, né, sobre como é que se diz? A aplicação daquele critério. Então, se o meu critério de rateio eu estou rateando despesas administrativas. O meu critério de rateio é número de funcionários, certo? Minha despesa administrativa foi 100, uma empresa, sei lá, tem 80 funcionários, a outra empresa tem 20 funcionários, certo? Então, o critério é número de funcionários. Despesa é 100. Uma empresa tem 80, a outra tem 20. Uma paga 80, a outra paga 20, certo?
eu tenho que ter essa medição, eu tenho que demonstrar, no caso, eu tenho que demonstrar quantos funcionários tem. O contrato vai dizer, o critério é número de funcionários. E deve existir um documento dizendo assim, olha, o número de funcionários de cada um dos participantes é esse. E aí, o total de despesa é esse, e eu divido um pelo outro, então, para mim, foi essa parte aqui, foi o que eu paguei aqui. Posso até pagar mais, eu só vou poder deduzir aquilo que é necessário, conforme o critério feito. Por isso que é importante a medição, na minha opinião. Passar a palavra para o Fred, depois para a Gisele. Obrigado, presidente. Só fazer uma observação. Essa questão da essencialidade, que eu acho que é sempre interessante a gente debater em torno dela, não me parece que isso esteja controvertido em momento algum do processo. Isso não está, pelo menos eu estou lendo aqui no relatório, que inclusive está, perdão, no voto, que inclusive é um voto extenso e muito bem detalhado. Parabenizo aqui o doutor Efigênio pelo hercúleo trabalho de trazer um voto tão completo como que chegou aqui ao nosso conhecimento, mas eu não identifico a questão da essencialidade. Então, assim, a essa altura do campeonato, a gente colocar isso como um requisito para debate, a gente está suprimindo a instância e está inviabilizando, inclusive, o direito de defesa do contribuinte, que não teve isso questionado, razão pela qual ele não tinha a menor necessidade de controverter. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Vejamos que na decisão que está sendo recorrida, ele fala de indícios de razoabilidade de argumentação. É a palavra que é utilizada pela decisão de piso e que foi também controvertida objetivamente pelo relator. A recorrente, por sua vez, a despeito de ter apresentado notas de débito, o que foi considerado pela DRJ como um indício razoável de prova, não apresentou o relatório de medições de custo. Então, assim, desconsiderar 100% dos pagamentos que estão claros aqui, né? Existem notas de débito claras. A questão é, o contrato é essencial? Isso, na minha avaliação, já está vencida. A questão da essencialidade, salvo o melhor juízo aqui do presidente que colocou a questão para os debates. Mas a existência de notas de débito, e isso está absolutamente registrado na contabilidade do contribuinte, deve ser desconstituído. Nós vamos fechar os olhos à existência de um contrato, à existência de uma grande organização, né, no bom sentido, né, uma organização, a formatação de uma contratação de cost sharing que não é simples, diga-se de passagem, e que, para que as empresas possam dividir o custo de determinado insumo, elas lançam isso em notas de débito e lançam isso em livre razão. Mas isso não é objeto de relatórios complementares que nós não estamos vendo aqui no contrato. Aí, cada um valoriza a prova em sua plenitude ou existindo elementos que permitam a gente chegar à conclusão que a doutora Gisele chegou e que me convence, eu não tenho como desconstituir toda a contabilidade do contribuinte a pretexto do relatório. E aí, cabe também à administração tributária indicar onde houve o eventual equívoco dos 50-50, 60-20, 90-10 e por aí vai. Isso não está controvertido. O que está controvertido não tem relatório, razão pela qual eu desconstituo tudo. E, salvo o melhor juízo, a gente deve levar em consideração uma operação complexa, que está documentada e que está contabilizada. Eu não consigo fechar os olhos para isso. Então, eu acredito que o posicionamento da doutora Gisele me parece aquele que que atende ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. A gente tem que analisar a necessidade, adequação e justiça, né? Que são os elementos da proporcionalidade. E simplesmente excluí-los a pretexto de validar, né, em colocar mais tinta na avaliação da prova que diz respeito especificamente ao relatório, me parece desproporcional. É por isso que eu entendo que a doutora Gisele, eu sigo o entendimento aqui manifestado por ela. Obrigado, presidente. Gisele. Não, eu acho que o Fred acabou trazendo todos os pontos complementares, porque a própria DRJ, ela não traz pontualmente essa questão do relatório de medição, ao mesmo tempo o critério
da dedutibilidade também não está em pauta, né, isso é algo superado para mim, trazer aqui nesse momento, ao meu ver, não teria muito sentido. O razão, ele demonstra essa alocação, certo ou errada, aí teria que pontualmente a administração ou a própria DRJ, numa diligência, pedir esclarecimentos adicionais quanto a potencial convergência ou divergência de valores de acordo com o contrato, enfim, pontuar algo que descredenciasse o contrato, as notas de débito e a contabilidade. Não há nada no curso do processo que descredencie esses 3 elementos para mostrar, de alguma maneira contundente, que teria esse exemplo que você trouxe, Efigênio. Deveria alocar 5 e 5, mas alocou 3 e 7, mas alocou 2 e 2 e 2. Eu não tenho indícios disso, muito pelo contrário. A própria DRJ, ela é muito clara no sentido de dizer que há indícios de razoabilidade nesse sentido. Então, assim, eu acho que o Fred também já disse tudo, minha posição é essa, e é isso. Presidente, posso? Nós, vamos chamar, no diálogo processual, nós temos analisado muito aqui, julgado muito, eu acho muito interessante aqui na nossa turma, é que às vezes o contribuinte, a fiscalização não exige uma prova, né? A DRJ também não exige, e a gente já se deparou aqui várias vezes, mas peraí, como é que ele iria adivinhar, como é que ele ia fazer essa prova, se não foi suscitado? É isso? Então, agora, trazendo para esse específico, ora, como o Nilson colocou, no contrato, no cost sharing, esse relatório ele é fundamental, porque é ele que vai permitir eu identificar qual a minha despesa. Certo? Agora, vamos analisar o que a DRJ sinalizou para o contribuinte. Está no item 45 do meu voto. A documentação apresentada à coordenação contém indício de razoabilidade da argumentação, ou seja, nota de débito, a contabilização, e o motivo da infração é exatamente passivo fictício, de idade não comprovada. Entretanto, o arremate probatório ocorreria com a apreciação dos relatórios de medição e dos registros de atividade compartilhados previsto nos itens 4 e 6 do contrato de compartilhamento de custos e despesas, e a prova dos pagamentos, né, com a correspondência e escrituração das pessoas jurídicas signatárias do contrato. Ora, a DRJ me fala, ok, as provas que você apresentou, elas têm um indício, as notas de débito, aparentemente você tem razão, mas só que você não cumprimentou. Isso é uma questão fundamental. Me traga os relatórios de medição, que inclusive é o seguinte, o contrato de cost sharing não é uma letra morta. É um contrato que deve ser obedecido, porque é com base nele que eu vou falar, eu vou comprovar, essa despesa é minha, essa é a despesa do outro. E aqui eu não vou nem entrar no mérito se a proporcionalidade está ok. Não, o que foi pactuado? Não é isso? E aí a DRJ me estampa isso para o contribuinte. O que ele me traz? Se a DRJ me falasse, olha, tem uma razoabilidade, ela citou especificamente para o contribuinte. Me traga. E o que ele me faz? Ora, a infração é exatamente um passivo cuja exigibilidade não está comprovada. Como que eu comprovaria isso? Mostrando que realmente aquela despesa é minha. Ele não me apresenta na fiscalização, não me apresenta na impugnação. O acórdão recorrido diz, me apresente isso, embora você não tenha apresentado. Ele não me apresenta também o recurso voluntário. Essas considerações que eu gostaria que os senhores refletissem. E senhora, né? Tá mudo, Nilson? Eu estou procurando aqui no termo de verificação fiscal, a parte que o fiscal fala da cost sharing, mas eu queria... Estou com um problema no processo, eu não estou conseguindo acessar, tá, gente? Só para ficar claro.
Você quer o quê, José? Você quer colocar o TVF, a decisão da DRJ. Vou colocar lá. O recurso voluntário eu consegui baixar, e depois ele travou. Tá. Ok. Presidente, uma questão de ordem aqui, que é relativa a um documento que está no e-processo, se eu me permitir, até para indicar, porque diz respeito a isso, né? Eu estou nas folhas 887 do processo em frente. Tem uma tela do computador, que detalhamento do processo de pagamento, tá? Para a empresa pagadora Petrobras. Logo em seguida tem uma nota fiscal e tem um ofício da Santo Antônio, em que ela solicita o pagamento na conta corrente e tal, e em seguida, a partir das folhas 890, tem relatório de medição. Relatório de medição, em que fornecedor, aqui assim, a grande, Santo Antônio Internacional do Brasil, tem relatório de medição às folhas 890, 891, tem outros relatórios de outras notas fiscais em 893, 894 e assim sucessivamente. Deixa eu ver até onde vai, para indicar. Todos relatórios de medição, possivelmente relacionados a isso que nós estamos debatendo aqui, da suposta inexistência desses relatórios. Indicando aqui, ó, tem também as folhas 900 e em frente aqui, documentos relacionados à Petrobras e vários pagamentos requisitados com notas fiscais e com os relatórios. Eu não sei se esses relatórios todos, tá, ele termina nas folhas 904. Então, veja, eu não sei se são esses todos os relatórios do período, tá, doutor Regina? Realmente eu não sei, não cheguei a ver tanto, porque aí tem que cotejar, mas há relatórios de medição. Desculpa, mas aqui ele está falando das penalidades contratuais, né? 890, né? Eu acho que ele está falando das penalidades contratuais, as medições que a tomadora de serviço faz, né, para ver superior. Tanto é que assim, não está relacionado com É porque, no mérito do que a gente está analisando, presidente, é como se não houvesse esses relatórios de medição. Sim. Né? Não existisse. Isso. Ele pode estar ou relacionado. Deixa eu esclarecer. É isso que eu estou verificando. Tá, deixa eu esclarecer. Esse relatório de medição aqui é o seguinte: ele se refere a uma outra infração. Quando o contribuinte, na hora que você me falou, confesso que eu fiquei até um pouco assustado, porque apesar de ser mais de 12 mil páginas, eu analisei o processo na íntegra. Esse relatório de medição aqui é uma infração que nós analisaremos mais para frente. O que é isso? A Petrobras tem um contrato com... Essa empresa tem um contrato com a Petrobras. Então, é o seguinte, a Petrobras vai analisando o trabalho. No decorrer do contrato, se a empresa descumprir alguma cláusula, algum item, nesse caso aqui, ela é sujeita à penalidade, aquelas multas de 362 e 520 mil, que inclusive, com base nesses relatórios e no contrato, eu estou dando provimento. Entendeu? Por quê? Foi exatamente comprovado que houve a penalidade. É a outra infração que eu dei provimento. Esse relatório de medição não se aplica ao caso. É outra medição. É outra medição. Isso aqui é para finalidade contratual. Mas eu tinha pedido a palavra, Era mais para pedir que o Efigênio coloque a íntegra, porque o meu e-processo está travado, eu não estou conseguindo mexer. Eu vou colocar, Gisele, eu coloquei lá o volume, parte 1 e parte 2. A parte 3 eu não consegui baixar porque ela é muito grande. Vou colocar lá agora a parte 1 e parte 2 do processo. Então, eu iniciei minha máquina, eu acho que é um problema no sistema do e-processo, para variar. Só para fazer o contraponto, o Fred falou, a gente está analisando dedução de despesa, certo? E a lei diz que só é dedutível despesa que é necessária e usual. Então, assim, o que está sendo controvertido é exatamente isso. Não tem como ser diferente, esse é o critério. Claro, a despesa tem que existir, certo? Mas não é o caso aqui, porque ele diz despesa não comprovada, né? Despesa não necessária. Eu acho que é isso que se está discutindo aqui. Se fosse despesa não comprovada, eu até concordaria. Não, mas olha só, ele não tem aqui a nota fiscal
né? Mas ele tem aqui o registro da contabilidade, saiu do caixa, foi para a conta tal. Então, né, a contabilidade faz prova, contribuinte. Então, está registrado o pagamento aqui na contabilidade. Para eu desacreditar a contabilidade, eu teria que provar que ela não é verídica, concordaria. Mas não é o caso. Não se discute aqui se houve ou não pagamento, na minha opinião. Estou discutindo aqui a necessidade. Por quê? Porque quando se discute, e aí é isso que eu estava vendo aqui, como é que está no termo de verificação dessa questão, mas pelo que eu entendi, certo? O que não foi aceito, não, entende? E é por isso que a DRJ diz, olha, tem disso sim, você disse que tem pagamento, certo? Mas o que eu estou vendo aqui é que eu não sei se tem necessidade, certo? Então eu acho que isso não foi superado, não. A permissão, eu acho que isso não foi superado, não. Isso aqui é a própria questão, esse é o fundamento da decisão da DRJ, e eu acho que é o fundamento do lançamento tributário. Ora, tá aqui, você está pagando despesa rateada, diz que é rateada, mas eu não sei se é necessário para você essa despesa. A questão é o quanto. Pelo que eu entendi, posso estar errado, mas pelo que eu entendi, a questão é exatamente essa. Eu acho que não foi superado, não. A essencialidade, presidente, eu não sei se eu consegui identificar esse argumento, que o doutor Efigênio pode até complementar aqui, porque no relatório, no voto, isso não está controvertido, não. Isso, desde sempre, né, no processo, pelo que eu estou entendendo, e eu realmente posso estar equivocado, é de que a essencialidade, a administração tributária entendeu que é irrelevante, se eu não sei, é essencial, porque aqui, no caso, a ausência dos relatórios são suficientes para você desconsiderar tudo. Até quanto é essencial, o que é essencial, isso não está controvertido. Então, mas o relatório é exatamente para dizer que é necessário. Entende? Quando você mede, aí você diz, olha, é necessário até aqui, até essa medida. É para isso que serve esse relatório. E é essencial para isso. E é essencial para fins de dedutibilidade de PIS e de COFINS? Sim. É a divisão. O relatório serve para você, para demonstrar qual o alcance que o custo chegou naquela empresa. A empresa teve um alcance de 40%, no exemplo de 10 milhões que foi dado com o DTFG. Olha, o relatório de medição da construção civil, 40% daquela máquina foi utilizado para a empresa A e 60% para a empresa B. Mas a essencialidade, para efeito de... A essencialidade... É o quanto. O quanto é essencial. Ele quer saber o quanto dos 40% é essencial. Essa é a questão, o quanto é essencial, porque foi pago 100. Não é essencial? É isso, não tem. Porque assim, se eu usei 40% da máquina, só é essencial para mim 40%. Os outros 60% não é essencial. Você tem despesa do outro. Pode interpretar outra. Quando você falou da essencialidade, eu imaginei que você estaria acreditando, exigindo da empresa demonstrar que quanto daquela máquina daquele uso é essencial para fins de dedução do PIS e da COFINS, o critério da essencialidade sobre o argumento jurídico, e não sobre o argumento... Não, isso já está superado. É o seguinte, é o valor. Por exemplo, digamos que aqui, digamos que aqui o contribuinte tivesse apresentado, e a DRJ falou para ele, digamos que ele apresente aqui, desses 11 milhões, que é a questão, a matéria controvertida aqui, no relatório de medição, estivesse lá que, vamos supor, 10 milhões fosse dele e 1 milhão fosse do outro contribuinte. Aí, para eu questionar esse compartilhamento, aí eu estaria questionando uma outra questão. Não chegou-se nem nesse ponto. Pois é. O que está se questionando é o seguinte, ele sequer falou, olha, eu tive essa despesa de 11 milhões, porque isso é demonstrado com o quê? Isso é a essência do contrato de compartilhamento de custos. E a DRJ falou para ele, me mostre isso, eu não posso sequer saber se essa despesa aconteceu, né? Certo. Vou dar a palavra para o Wilson, depois para a Gisele. O Wilson já tinha escrito, Gisele. Obrigado, presidente. Mas exatamente isso para reforçar, né? O que tinha me chamado a atenção, que o doutor tinha comentado, era que realmente assim, será que isso era essencial? Né? Será que a DRJ tinha pontuado isso?
E aí, quando a gente verifica aqui na decisão da DRJ, realmente ela reconhece que ele tem apresentado os documentos, que são as notas de compartilhamento, né, e os contratos, só que ela deixou muito claro aqui que isso aí não era suficiente para comprovar. Eu até entendo que era isso, quer dizer, pode existir uma variabilidade no uso, né, dos recursos, no compartilhamento, tem que haver uma comprovação, porque eventualmente pode existir isso, que é a questão, em algum momento que ela não vai fazer o uso daqueles recursos, então ela não tem direito a estar usando a dedução daquela despesa. Né? Por isso, eu acho assim, que sim, realmente é essencial essa situação, e foi pontuado, muito bem pontuado pela DRJ, dizendo que ele teria que estar apresentando esses documentos para poder demonstrar a dedutibilidade dos documentos que ela apresentou. Eu acho que é isso. É isso, presidente. Gisele. Eu coloquei os processos na pasta, tá, Gisele? Não, perfeito. Não, eu entendi, Efigênio. O ponto é que para a DRJ, para você, veja, em várias situações eu posso e me sensibilizo por fato da DRJ ter pontuado e o contribuinte não ter trazido. Mas aqui, para mim, é uma situação um pouco diferente, porque a DRJ pontuou porque ela entende que isso é uma prova necessária. Eu, por exemplo, de novo, volto a repetir, a contabilidade me mostra já esse compartilhamento à luz do contrato. As notas de débito me mostram. Eu entendo, Gisele, o ideal seria ter a medição precisa. Ok, mas então me descredencia na contabilidade, me descredencia no lançamento contábil e na nota de débito o que estaria em desacordo com o contrato. Então, assim, eu também não tenho um ponto de insurgência contra aquilo que a contribuinte apresentou, para fins de justificar que aquilo... Então, por exemplo, é claro que é mais fácil para a DRJ, para qualquer um de nós, ter o relatório de medição. É a prova cabal. Não, ninguém tem dúvida quanto a isso. Mas o fato dela não trazer esta prova cabal por si só descredencia este valor, uma vez que ele está lançado na contabilidade, tem nota de débito? Essa é a pergunta. Para mim, não descredencia. Para vocês, descredencia, porque você entende a necessidade de ver dos 100, os 5. Eu entendo, Efigênio, mas assim, veja, você tem um relatório, você tem um contrato, que ele prevê a possibilidade do relatório, até a forma de medição, mas isso é um critério interno da companhia. Isso não é um critério externo, desde que você consiga trazer para a contabilidade isso de uma forma adequada, a contabilidade reflita com as notas de débito. Eu já vi isso imensas vezes em empresas, não necessariamente elas têm o detalhe do relatório de medição, isso consta do contrato, mas não necessariamente elas deveriam fazer com mais na unha, mas não necessariamente elas têm esse relatório de medição, essa é a grande verdade. Então, em que elas se baseiam? Nas notas de débito na própria contabilidade. Às vezes elas preveem essa possibilidade contratual, mas não necessariamente elas têm recurso e processo e procedimento interno para ter essa medição na ponta do lápis, como a gente gostaria de ver. E aí o que sobra? Tá bom, ou essa medição na ponta do lápis é o que eu aceito, e contabilidade, nota de débito realmente não me convence, porque eu quero saber a exata porcentagem, e se isso está batendo com a contabilidade, tudo bem, é uma linha, mas eu não acho isso imprescindível para fins de descredenciar, seja o contrato, seja o razão, seja as notas de débito. Esse é meu ponto. Eu entendo que a DRJ até pediu, ela até colocou isso, o contribuinte poderia ter trazido essa prova, poderia, mas eu acho que ele nem tem no detalhe toda essa mensuração. Aí você fala, poxa, então não é um cost sharing legítimo. Gente, mas a essencialidade da coisa não está posta em dúvida. Gisele, como que a fiscalização vai verificar cost sharing? Ela tem que ter acesso ao contrato, porque senão desvia. E aí, eu respeito... Mas o contrato você tem. Mas peraí, Gisele. Aí o que a fiscalização pediu para ele? A fiscalização pediu, vai lá no item 40 e 42, 41 do TVF, não me foi apresentado um relatório mensal. Se eu faço isso, sabe o que nós estamos fazendo, Gisele? Nós estamos fazendo o seguinte, contribuinte, o que nós estamos dizendo para todos os contribuintes? Se a gente for caminhar nessa linha, contribuinte, não é preciso apresentar relatório de medição para a fiscalização,
Por quê? Porque quando chegar na esfera de julgamento, você não apresenta somente a nota de débito, porque é aceito. E aí é o seguinte, eu estou desvirtuando completamente o cost sharing, porque a essência dele é exatamente isso. E a fiscalização tentou, falou para o contribuinte, ele não fez. A DRJ falou, ele não fez. E recurso voluntário ele não traz. Eu vou desvirtuar completamente o cost sharing. Por quê? Existe cost sharing sem o relatório de medição, sem a proporcionalidade? Não existe. E o que está sendo discutido é exatamente o seguinte. Peço aos senhores que olhem os itens 40, 41, 42 do TVF na página 5, que eu coloquei lá na página. Eu estou desvirtuando completamente. E aí, com isso, é o seguinte, eu não preciso mais de contrato de cost sharing. Eu não preciso, ou então eu faço isso você acabou de falar, eu vou fazer só na ponta do lápis. Isso é desconsiderar a essência do cost sharing, que já é uma exceção de eu poder compartilhar as despesas. Faço isso, eu falo contribuinte, não precisa mais disso. Eu não apresento, e na sede de julgamento, eu analiso a nota de débito. E na nota de débito, isso vai bater com a contabilidade? É óbvio que vai bater com a contabilidade, por quê? Eu vou lançar na contabilidade o que está na nota de débito. Então, assim, é só isso que eu pediria um pouco de analisar, que isso está lá no TVF. Presidente. Qual é o item do TVF, só para esclarecer? 40, 41, 42, 43, página 5 do TVF. Nenhum dos citados relatórios mensais foi apresentado à fiscalização, impossibilitando a verificação de quais custos e despesas que foram devidamente suportados por cada participante. Está no item 40 do TVF. Deixa eu ver. Tá, eu estou abrindo. Informação, presidente. Fred, depois eu. A gente tem que analisar que podem existir, naturalmente, inúmeros tipos de contratação. Tá bom? A gente está partindo da premissa de que é um contrato com valor fechado e que, vamos lá, a empresa, usando esse exemplo, mais uma vez, hipotético, 10 milhões de reais com uma empresa com 40 e outra com 60. Se a empresa, que só poderia suportar até 4 milhões, 40%, se ela vai lá e deduz o custo de 8 milhões, ok? E não apresenta esse relatório, simplesmente ela tem uma nota de débito, ela lança na contabilidade de 8 milhões, quando só poderia lançar 4, porque o contrato assim determina. Aí, o contribuinte que assim o fizesse, ele teria que, da forma que achar conveniente, justificar o porquê que ele entrou na dedução de uma despesa que o contrato não permitia. Acredito, doutor Efigênio, que nesse tipo de contrato, seu argumento que foi utilizado até agora, nessa sua última assentada, é absolutamente correto, eu concordo plenamente, mas nós não estamos falando disso. O contrato de cost sharing está às folhas 805 do contrato, do e-processo, 805 em reais. O contrato, ele não tem valor fixo. Ele não tem valor de 40%, 60%. Isso não está no contrato. O contrato está em português. Ok? O contrato está em português. O contrato simplesmente determina que, na cláusula 4, relatórios de atividades. A cada 3 meses, estou lendo o contrato, item 4.1 nas folhas 807. A cada 3 meses, as empresas demonstrarão, por meio de relatórios pormenorizados, que são esses que a gente está exigindo agora, de rateio de despesas, as atividades desenvolvidas por seus profissionais para a manutenção da estrutura administrativa. O critério de rateio deverá levar em consideração o tempo alocado dos profissionais, a natureza das atividades, a qualidade dos profissionais e a infraestrutura. Item 4.2. As partes concordam em compartilhar os custos e despesas incorridas na manutenção da estrutura, na proporção efetiva utilizada pelas empresas. Na proporção efetivamente utilizado pelas empresas. Ou seja, pode acontecer num mês específico, e aí eu vou colocar o exemplo extremo, só para deixar claro o porquê eu estou levando em consideração a contabilidade e porquê eu estou relativizando o relatório, porque o relatório só vai identificar o custo para efeito de pagamento, para efeito de efetivo pagamento ao credor. Ele não vai demonstrar uma excessiva despesa, um excedente de despesa, isso
permitiria a conclusão de que o contribuinte está se valendo de um excedente para ter o benefício tributário. Não é razoável. E no rateio, a cláusula 5, claríssimo também, os valores a serem rateados, a serem rateados e calculados exclusivamente com base nos custos e despesas efetivamente incorridos pela estrutura administrativa. E, para terminar, presidente, no item 6, quando ele fala da dedutibilidade dos custos, ele diz, arremata, fica desde já certo e ajustado que, para efeitos fiscais, e é o que a gente está fazendo aqui, cada uma das empresas deverá deduzir exclusivamente, para fins fiscais, a parcela de custos e despesas que lhe couber na manutenção da estrutura administrativa hora compartilhada. Então, as notas de despesas e os comprovantes de pagamento, aí é que está. Nós temos aqui na contabilidade. Isso aqui não está sendo omitido, isso aqui está dizendo, administração tributária, eu estou informando que fiz deste contrato aqui, que pode ser de 0 a 100%, pode ser de 0 a 100, não tem essa de 60 a 40, pode ser de 0 a 100. Uma empresa pode sim chegar a 80, 90, 100%, dependendo do mês, de utilizar ou não o custo, né, de custear a operação toda em determinado mês, porque naquele mês ela demandou mais. Então, assim, me parece claro que nesse ponto aqui, a gente deve relativizar por conta da circunstância contratual, não é porque toda empresa agora basta não apresentar o relatório, não é isso não. Nos contratos em que ele tiver limitado ao exemplo de 40, aquilo que ele ultrapassar, ele vai ter que se desdobrar para justificar que não está querendo deduzir uma receita, uma despesa que ele não poderia deduzir. É isso, presidente. Trazer o contrato. Já que você está na página, só continuando, leia, por favor, a cláusula 6.2, já que você está com ela aberta aí. O cláusula 6.2 desse contrato. Não existe. O contrato de cost sharing, ele está na página, está na página 12398. Eu estou nas folhas 808, Efigênio. 808, o contrato. No recurso, na própria recurso voluntário, que é o contrato de cost sharing. Inclusive, está no item 47 do meu voto. Eu vou ler aqui, então, a cláusula 6.2. É outro contrato, porque esse aqui pode ser. Olha, as empresas deverão manter registros apropriados e detalhados, bem como planilha de controle mensal, nos quais serão lançados todos os custos e despesas referentes a esses contratos. É a cláusula que trata especificamente dos registros. Está no item 47 do meu voto, que eu coloco. Ou seja, o contribuinte deve registrar exatamente, e é exatamente isso que a fiscalização pediu, a DRJ pediu, e o contribuinte não fez. Mas, enfim, cada um já formou a sua posição. A Gisele, depois, Gisele tinha pedido a palavra. Ele saiu. Presidente, bom, mas na verdade eu acho que já foi dito o que tinha que ser dito. Eu não tenho dúvida, Efigênia, que no TVF está, na DRJ, há esse pedido. Eu acho que o ótimo é inimigo do bom. Realmente o contribuinte poderia ter trazido uma dilação probatória maior, mas ao que me consta, até eu acho que essa questão contratual, ela não determina, por exemplo, vários contratos de cost sharing, inclusive que a gente jogou aqui, você tinha um percentual para cada uma das unidades de negócio, você tinha até um contrato de cost sharing muito mais exaustivo quanto à delimitação do percentual a ser utilizado por cada uma das unidades de negócio. Aqui, de fato, você vê uma generalidade. Então, assim, temos um contrato de compartilhamento, e o exemplo do 0 ao 100 que o Fred deu acontece na prática. Às vezes você tem uma estrutura de cost sharing que você tem 99% sendo utilizado pela unidade de negócio A e apenas 0,01% pela unidade B. Será que essa comprovação, a partir das notas de débito, e vejam que as beneficiárias, toda emissão de nota fiscal aconteceu, contabilização aconteceu, as notas de débito aconteceram, inclusive as beneficiárias também, quando você pega no TVF, eu achei interessante, para os beneficiários dos serviços prestados, constantes das notas fiscais apresentadas, ou seja, você consegue, inclusive, fazer o cotejo entre os beneficiários e as notas, aí ele vê, além de não serem apresentados os elementos do item anterior, que é o relatório de medição, não há o contrato de compartilhamento. Aí ele vem e traz o contrato de compartilhamento.
Então, na verdade, primeiro, não é uma generalidade, é uma análise do caso concreto, a gente não pode falar que o que foi decidido aqui, a partir daí, abre uma porteira para todo e qualquer contrato de cost sharing ser aceito só com nota de débito, não é bem assim. Aqui a gente tem um contrato de cost sharing apresentado, esse contrato não traz percentuais específicos por unidade de negócio, ao mesmo tempo eu tenho os beneficiários dos serviços prestados constantes das notas fiscais, que eu consigo fazer o contejo com a contabilidade, com a nota de débito, isso coincide, e o contrato reflete isso, ainda que a gente não tenha esse relatório de medição. De novo, eu acho que o relatório de medição seria importante, não acho que é uma prova completamente descartável, não acho que é uma prova completamente descartável, mas diante do resto das provas, das outras evidências, eu entendo que deveria a autoridade fiscal fazer um esforço, em algum sentido, pelo menos na DRJ, para descredenciar aquilo que foi apresentado em face do contrato. Simplesmente ela baseia o seu elemento de motivação na existência ou não desse relatório de medição. E aí eu acho que o Fred colocou uma coisa muito boa. Esse relatório, ele vai identificar o custo para efeito do efetivo pagamento, e não necessariamente vai demonstrar o excedente de despesa. Isso é uma premissa que ele trouxe e que eu acho que é verdadeira dentro da dinâmica desses contratos, porque, no fundo, eles usam esse relatório de medição especificamente dentro das companhias, isso eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo, até por experiência pessoal, para a verificação do efetivo pagamento, e não para ver esse excedente. É claro que o fisco, de outra parte, ele vai querer ver o excedente, mas não necessariamente eu vou ter isso corroborado, inclusive nesses relatórios de medição. Daí eu acho que, inclusive, foi o motivo pelo qual o contribuinte empurrou e não juntou, porque ele não seria um relatório que o ajudaria, e nem dificultaria, eu acho que não serviria para nada em termos práticos para o fim que a autoridade fiscal quer enxergar. Esse é meu ponto. Então, era mais para reforçar esses aspectos que o Fred trouxe, dos quais eu realmente me alinho, né? E daí o meu desconforto aqui com esse tópico frente ao que se tem. Mas eu entendo a posição do relator também. Só lembrando que a gente está no lucro real, que é regime de competência, e não caixa pagamento, viu? Só isso. Deixa eu... escrever. Okay. Eu acho que a fiscalização, certo? Bom, nem a fiscalização da DRJ descredenciaram o pagamento. Notas disso, contabilidade, tudo isso, nada disso, melhor dizendo, foi descredenciado. Nada disso foi desmentido, foi negado. Não. Você está falando de uma coisa que não está, esse sim não está aqui no objeto do processo. O que está no objeto do processo? Tem que ver o que diz a acusação. O que diz a acusação? O Faustino acabou de ler, o item 40 do TVE. Nenhum dos citados relatórios mensais foi apresentado à fiscalização. Ele não está falando de nota de pagamento, de contabilidade. Ele está dizendo nenhum dos relatórios mensais. Que relatórios mensais são esses? Aqueles exigidos no contrato de rateio. O fato de ser variável, doutor Fred, é que torna mais exigível e mais necessário ainda esses relatórios mensais, porque varia de um mês para o outro. Tem contrato de rateio que é assim, não, eu vou ratear conforme o capital. A empresa tem um capital de 40, a outra empresa tem um capital de 20, então uma vai pagar o dobro da outra, certo? Aí é fácil verificar, quer dizer, não é um valor fixo, mas é fácil verificar. Eu pego o capital, divido e calculo. Mas olha que nesse caso do contrato aqui, nem isso pode ser feito. Esse critério tem que ser feito mês a mês. Então, esse relatório é necessário mês a mês. Certo? Então, o que está sendo descredenciado aqui não é nota de pagamento nem contabilidade. Certo? E fixados nisso, mas não é isso. A grande pergunta é, de onde veio o valor que consta na nota de pagamento e consta na contabilidade? É possível dizer de onde veio esse valor sem esses relatórios? Não. É um documento interno? Sim, é. Qual é o problema de ser documento interno? Não tem problema nenhum. O problema é não mostrar o documento interno. Por que não está mostrando o documento interno?
Se você produz mês a mês esse documento para ratear os custos, né, entre as participantes. Por que não mostrar esse relatório, se ele é produzido mês a mês? E é esse relatório que diz qual é o valor que deve ser lançado lá na nota, deve ser lançado na contabilidade. Então, a questão aqui é de onde veio esse valor. E é isso que a fiscalização reclama. Diz assim, olha, eu não posso aceitar o valor dessa nota, dessa contabilidade. Por quê? Porque você não mostrou de onde veio esse valor. Do relatório mensal. Tá certo? Então, está sendo questionado é isso. Porque com esses valores, a fiscalização pode circularizar, aí ele pode pagar no mês tal. Vai lá todas as empresas do grupo que estão rateando e vai ver. A fiscalização só pode fazer a verificação dessa legitimidade da dedução diante do contrato de rateio se ela olhar o conjunto, certo? Porque se a despesa for 100, certo? E essa daqui apresenta um relatório que diz que ela paga 90, a outra apresenta um relatório que ela paga 90, a outra apresenta um relatório que ela paga 90, está errado. Certo? Está errado, as três estão erradas. Mas eu só posso dizer que está errado quando eu olho todas juntas. E eu só posso olhar se eu tiver um relatório de cada um delas. Ou pelo menos dessa daqui. No caso, a gente não tem nem dessa. Certo? Ele botou lá um valor, ninguém sabe de onde veio esse valor. Qualquer valor que ele colocasse lá, a fiscalização, pelo critério que vocês estão adotando aí, a fiscalização tem que aceitar qualquer valor. Entende? Inclusive maior até que a despesa. Ele pode ter gastado 100 e a empresa pode estar deduzindo 150 aqui. Não pode? Como é que eu vou verificar isso? Se eu não tenho um relatório de medição, se eu não tenho um relatório que eu vou dizer assim, olha, nesse mês tal, eu fiz, sei lá, tantos lançamentos no sistema tal, então eu tenho um custo tal. Eu fiz tantos lançamentos no sistema, então eu tenho um custo tal. Né? Eu paguei, né, nesse mês tal, eu tive tantos funcionários, então minha folha de pagamento foi tal. Isso tudo só existe no relatório. É documento interno? Sim. Mas é um documento que fundamenta o lançamento contábil, fundamenta o lançamento de débito, a nota de débito. E é isso que a fiscalização está pedindo aqui. E pediu ao contribuinte, ele não deu. E é por isso que houve o lançamento tributário. Certo? E é por isso que a DRJ, certo? O contribuinte, na impugnação, não apresentou nenhum documento que fundamente o lançamento contábil, as notas de pagamento lá. Nenhum. Aí a DRJ disse, tudo bem, então não posso aceitar. Você não me apresentou o documento que comprova esse lançamento contábil aqui. O lançamento existe, tudo bem. Pode até existir um pagamento, tudo bem, existe um pagamento. Mas eu não posso dizer que ele é dedutível, certo? Porque esse valor que foi lançado, eu não sei se é o valor correto. E é que tem que demonstrar é você, dedutibilidade que tem que demonstrar o contribuinte, é que tem que dizer qual é a atividade, certo? Para ela ser dedutível, tem que dizer qual é a atividade. Não vai dizer, não, eu paguei 100, é dedutível. Não, tem que dizer qual é a atividade para a fiscalização poder avaliar. Certo? Do jeito que está aqui, o contribuinte pode lançar o valor que quiser. Se não tiver o relatório, certo? Como é que a gente pode questionar esse valor? Entende? Pode ser até maior do que a própria despesa, né, que ele realizou. Então, o mínimo que a fiscalização tem de prerrogativa perante o contribuinte é que ele forneça as informações que fundamentaram os seus lançamentos contábeis, né, os seus pagamentos. Se o contribuinte não dá isso, como é que a fiscalização vai poder verificar? Certo? Então, tudo pode desse jeito. Pronto, isso aqui. Se alguém não tiver mais a palavra, vamos colocar em votação. Sim, eu não sei. Não, vamos colocar em votação esse item, né? Tudo bem? Eu acho que é melhor ir por item, porque aí já define, né? A gente vai seguir. Presidente, eu acredito que a gente tem que, antes de votar esse item, né, a gente tem que vencer as preliminares. Tem umas preliminares que estão
nulidade, que, presumo eu, tem que vir antes do mérito, que é o que a gente está votando. Não, mas não houve questionamentos preliminares. Você tem algum questionamento? Não, eu estou de acordo. Então, vou colocar em votação só o que tem questionamento, né? Exato, as nulidades estão tranquilas para mim. Então, a gente pode fazer uma votação do que não foi questionado, certo? A gente faz essa votação meio simbólica, mas eu acho que quando há questionamento, tem votação item a item. Tá bom. Porque o debate está sendo item a item, né? Como você mesmo sugeriu. Então, assim, a gente coloca, faz tipo um processo legislativo, a gente aprova o texto base aí do relator e depois vota só os destaques, digamos assim. Tá certo? Eu acho que o que não tem questionamento, né, a gente pode fazer assim, essa votação global aí do texto. Ok? E aí, como todos eles está conduzindo aí os destaques, aí os questionamentos, pelo que a gente combinou, né? Mas, claro, se tiver algum outro, ou qualquer conselheiro tiver algum outro, a gente também vai debater e colocar em votação. Se a gente debater isso, vamos votar logo esse daí. Então, colega, eu vou colocar em votação a glosa, especificamente a glosa relativa ao rateio de custo. Certo? Já foi bastante debatido aqui. A proposta do relator é manter a glosa dessa despesa, né, em razão... Bom, é manter a glosa da despesa. É o recurso, né? É o recurso voluntário nesse ponto. Exatamente, negar provimento custo voluntário nesse ponto. Certo? O relator é a conselheira Figê, então vamos em votação, conselheira Gisele. Então, aqui, presidente, como eu já me manifestei, eu vou abrir divergência para afastar essa glosa. O contrato, para mim, face das notas de débito e da contabilidade, eles se prestam a serem suficientes para demonstrar essas despesas e a essencialidade delas, que pese eu considero que o relatório de medição seja uma prova importante, né, mas não é uma condição sine qua non para a gente deixar de reconhecer esses valores a título de dispêndio, tá? Então, acho que já trouxemos bastante informações no debate e seria isso. Wilson? Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Jefferson? Eu acompanho a divergência aberta pela conselheira Gisele, presidente. Ok. Fred? Pelas razões que já apontei, eu acompanho a divergência. Eu vou acompanhar o relator. Certo? Então, nesse ponto, vai ser dado provimento, né, especificamente a esse ponto, vai ser dado provimento, né, para exonerar essa glosa em razão do forço do artigo 19E da 10.2.2. Ok. Próximo item. Gisele, você pode... Você tem mais... seu próximo... Vamos lá. Não, eu vou só batendo rapidinho um que eu acho que fica mais fácil. Passivo fictício, né, esse valor de partes relacionadas, e pelo que eu me lembre, você não tem lançamento contábil, a documentação probatória, ela está calcada nesses relatórios, me corrige, tá, Efigênio, se eu tiver equivocada, nesses contratos celebrados em valores em dólares, né, na verdade, aqui a recorrente alega, né, que parte desse saldo está na conta tal, é composto de transferência de parcela referente à conta tal, portanto, deveria ser excluído, mas ela não faz prova realmente do fluxo financeiro, com coincidência de dados e valores. Nesse sentido, eu concordo com o relator. Eu acho que aqui, para mim, não tem muita dúvida da necessidade dessa comprovação dos ingressos do recurso decorrente do empréstimo. Isso daqui fica bem complicado, porque muitas vezes a gente tem uma situação oposta, a gente não tem o contrato, né, Virgiane, sequer tem o contrato, mas a gente tem os lançamentos e consegue ver o fluxo financeiro de dados e valores. Aqui é o contrário, a gente tem o contrato,
Mas eu não consigo enxergar. Ela ainda está como credora. Eu vi. É bizarro. É bizarro. Ela é credora do contrato. Eu confesso que nesse processo aqui, eu custei a entender, porque eu não estava acreditando. Eu também. Eu fui até olhar os contratos. Eu olhei várias vezes se eu não estava equivocado, porque eu não conseguia entender. Entendeu? Porque ela é credora. Vamos lá. De fato, aqui não é só, presidente, para deixar claro, até para os colegas, a minha posição com relação a alguns dos tópicos. Então, aqui, ainda que, Efigênia, a gente tivesse com alguma divergência quanto ao polo do contrato, a própria dinâmica da operação, ela se furta, né, porque realmente é complicadinho, o contribuinte se furta de trazer essa comprovação do ingresso de recurso decorrente desse suposto empréstimo que ele alega. Então, ainda que a gente tenha alguma dificuldade na compreensão contratual, o que eu também não, concordo com você, não está claro, o contrato, ele mais confunde do que ajuda, eu não tenho a comprovação do fluxo financeiro, então eu concordo com você. Tá? Aqui, com relação às penalidades contratuais, aqui, Efigênia, eu vi que você acolheu quase que a totalidade, né, eu concordo com todo esse seu racional teórico das soluções de consulta e tudo mais, eu avanço, a gente já teve até uma discussão desse caráter compensatório, indenizatório das penalidades e tudo mais, eu acho que está muito tranquilo. A única dúvida que eu fiquei é, quando eu somo esse 520, 392 e 742, eles são um valor um pouquinho a menor do que o contribuinte pleiteia, correto? Essa diferença, ela se dá justamente por conta da ausência de comprovação dessa parcela mínima, correto? Dentro da documentação probatória e fiscal, pelo que eu estava vendo, né, fiscal e contábil aqui, porque como são muitos itens e muitas coisas, só isso. Se tem alguma outra razão, senão a carência de prova dessa diferença. Tá, deixa eu te explicar, Gisele. É que é o seguinte, o que ele faz? Ele acaba misturando a conta dele de questão... Gente, desculpa que tem um barulho enorme aqui. Vou fechar a janela aqui, só um minutinho. A janela já está fechada, vocês desculpem, tá? Porque o caminhão aqui está terrível. Tá? Mas então, José, o que ele faz? Ele mistura a conta de penalidades com descontos financeiros, entendeu? E aí, o que acontece? Eu fui checar cada item, cada multa dessas aqui. E aí, essa de 320 e 392.520, ela está totalmente lançada, certo? E aí, quando chega na de 742,70, ele lançou somente uma parcela. Igual eu cito aqui, eu tive que sair descobrindo. No item 78, eu cito no item... no item 1. O que acontece? Ele lançou uma parcela de 72 junto com 65.850. Eu fui fazer uma soma e verificando. Então, eu não encontrei... Eu queria, inclusive, se ela tivesse lançado, porque ela tem a mesma natureza das demais, seria dedutível. Só que eu não encontrei o lançamento dessa multa na contabilidade dele. É isso que me parece, que você não encontrou mesmo. Não encontrei, não foi lançado. Não, nas contas que ele indicou, não encontrei o lançamento. Então, eu estou dando o provimento às multas, essa de 520 e 392, e uma parcela de 742,70. Entendeu? Perfeito. E na mesma linha, basicamente, aconteceu no item subsequente, das multas não dedutíveis aqui, que você reconhece. Essa também é a pergunta, porque ali eu vi que ficou bem difícil de enxergar o lançamento contábil da diferença. Eu também, batendo o olho aqui rapidamente, obviamente, não consegui enxergar na mesma linha que você. Nesse segundo item... Fale. Nesse segundo item é que eu queria... Aqui, Gisele? Aqui é o seguinte, a despesa dele com multa fiscal, que é indedutível, é 225.694. Ok? Essa é a multa. Só que a fiscalização lançou 258 mil, um valor a mais. Ele vai e fala o seguinte, olha, esse valor de 258 mil, eu fiz o estorno. E, de fato, se a gente for lá no razão e colocar as páginas, ele estornou esse valor de 258 mil. Então, na verdade, qual que é o lançamento? Não é 258, mas sim 255, que é multa fiscal, e ele não comprovou que não seria, entendeu? Então, a parcela de lançamento tem que ser 225 mil mesmo. Tá. Aí, aqui, o que
seria essa multa que você considera não dedutível? Qual é a natureza jurídica dessa multa? É multa fiscal, multa da prefeitura, do Ministério da Fazenda, e é o seguinte, está na contabilidade dele, certo? Multa fiscal indedutível. Se a gente olhar lá na contabilidade dele, está lá até pelo histórico, a gente verifica que é multa fiscal. A fiscalização falou, isso pode até ser dedutível. Me apresente a documentação. Ele não apresentou a documentação. Então é o seguinte, está na contabilidade dele que eu vou considerar, certo? 225 mil. Está falando que é multa fiscal. Para ele emitir essa multa, o que ele deveria falar? Olha, igual ele vai fazer no próximo item. Olha, isso aqui não é multa fiscal, e se refere a essa outra despesa. Aí a fiscalização analisaria. O que ele fez? Ele não apresenta nada. Então, o que eu fiz? Eu desconsiderei o estorno, que está correto, e mantive a multa fiscal, por ser indedutível. Não, perfeito. Eu queria mais, essa parte do estorno ficou bem clara, eu só queria saber a natureza jurídica. Se a natureza jurídica está fiscal, não tem muito também o que fazer. Beleza. Aluguel de equipamentos entre empresas do grupo. Aqui é um outro ponto, talvez mais delicado, né, Efigênio? Porque aqui ela tem o registro contábil, ela tem os contratos de aluguel com esses projetos. O que ela não tem são os comprovantes de pagamento, teoricamente, e uma rastreabilidade quanto ao recebimento no próprio ano calendário de 2012, certo? Não apresentou comprovante de pagamento, tem contrato que não está assinado. Esse é aquele lastro probatório, Gisele, ainda mais que hoje... Zero, né? O lastro probatório, esse é o tipo... A gente sabe, eu citei no meu voto, que essa despesa na área de petróleo é alta. Então, existem esses contratos. Então, é o seguinte, o mínimo que se esperaria é o seguinte, ele apresentou um contrato correto, um contrato com as datas, ele não faz isso no processo. E eu fui criterioso, vocês podem ver que eu analisei todos os itens e coloco as datas. Ele não traz uma documentação probatória para poder comprovar efetivamente o que ele alega. O que me gerou, assim, num primeiro momento, a dúvida, porque ele faz o registro, ele demonstra que foi no ano calendário de 2012, e se eu levar em consideração só a contabilidade com os contratos, eu consigo ver materializada essa situação, correto, Efigênio? O que você provoca aqui tá bom, mas quem garante que é 2012 e quem garante que o pagamento saiu em 2012? Se eu olho a contabilidade, eu consigo ver que saiu em 2012. Se eu for só levar em consideração a contabilidade, você concorda que a alegação do contribuinte procede? Para mim não procede, Gisele. Não procede, porque é o seguinte, a contabilidade, Gisele, ela é baseada não somente... Não, sim, tá bom. Sim. Só pedir aqui. Acho que o Ítalo está desesperado para falar. Ítalo, diga aí. Presidente, só para lembrar que eu tenho que tirar 1h15 de almoço, tenho que bater o ponto. Tá certo. São 12h44. Você quer sair agora, não é isso? Pode ser. Agora. Tá certo. Você tem. Nós vamos fazer o seguinte, então. Nós estamos no meio do debate. Você pode ficar mais uns 15 minutos, só para a gente terminar? Posso sim, presidente. Ou então, assim que a gente terminar esse debate, aí a gente pode dar um intervalo para não ficar tão quebrado na gravação, tá certo? Ok, vou aguardar aqui. Ok, obrigado. Desculpe, colegas, interromper. A gente estava falando sobre a questão do contrato de aluguel entre empresas relacionadas, não é isso? Aqui, eu só ia fechar o raciocínio, presidente. Aqui, porque eu estava falando da contabilidade, do peso da contabilidade. Aqui, o que me puxa, diferente do cost sharing e tudo mais, é que realmente esse comprovante de pagamento, para mim, sim, seria uma condição sine qua non, tá? Por quê? Se eu tivesse o comprovante de pagamento, resolveria toda a situação e, ao mesmo tempo, eu teria a contabilidade reforçada de alguma forma. Lá no cost sharing a gente tinha isso, a gente tinha as notas de débito, a demonstração dos prestadores, e isso acabou me convencendo ainda que eu entendo data máxima venieta, Efigênio e tudo, e questão superada. Mas aqui, o que me incomodou muito foi a ausência desse comprovante de pagamento. Primeiro, são contratos internacionais que eles estão
digamos, sendo levado em consideração por todos nós, mas ainda assim eles não estão no melhor direito no tocante a formalidades. Né? Então, você tem algumas deficiências de assinatura, os contratos estão meio trabalhados não de uma forma tão adequada, né, FG? Ao mesmo tempo, a gente tem a contabilidade que ela poderia justificar, mas quando eu não tenho esse próprio comprovante de pagamento, cai por terra. Então, aqui, em especial, num primeiro momento, quando eu vi a rúbrica, eu fiquei um pouco preocupada na manutenção, mas dado o conjunto probatório deficiente, a ausência desses comprovantes de pagamento, realmente como é que eu consigo alocar e validar essa contabilidade, ainda que pareça coerente, ainda que os contratos possam ser fidedignos, mas nem eles têm uma lisura como se espera dentro daquilo que é apresentado no seio do processo administrativo. Então, aqui eu ficaria na mesma situação. O que mais? Depreciação. Oi. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida ainda relacionada a esse. Tá. Muito ele controverte de que ele comprova a entrada do DI, mas essa minha dúvida ao relator não. Ele fala que o pagamento do preço só teria sido realizado após a autuação. Aí a pergunta é, se foi após a autuação, não sei exatamente se foi após o recurso voluntário, não consegui identificar, porque eu estou só no relato. Existe comprovação desse pagamento ainda que posterior, doutor? Não foi apresentado. Não foi apresentado. Ele só alega que foi feito pagamento posterior e não julga nada, nem na impugnação, nem no recurso. Exatamente. Esse é o tipo de situação que a gente vê. Que claramente ele foi tentando, como a gente viu em infrações passadas, tanto é que de uma série de autuações ele questionou só algumas. E essa que ele questiona, ele não apresentou em fiscalização, alega, não apresentou em DRJ e também não apresenta no recurso voluntário. Ele tenta ir postergando ao máximo que ele pode, entendeu? E não apresenta a documentação. Antes de passar para o próximo item, vamos interromper a gravação para o Ítalo poder sair. Ítalo, pode interromper a gravação, aí eu vou continuar aqui. Ítalo, você está aí? Sim, presidente. Pode interromper a gravação. Certo? Aí